No dia 1º de março de 1963, segundo os documentos da STB, duas pessoas estiveram juntas no restaurante do Hotel Ouro Verde, na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro. Permaneceram no local das 12 horas às 14 horas e 20 minutos. Nesse encontro foram gastos 5.000 cruzeiros, dos quais 280 em táxi. Seriam mais ou menos uns $7 da época. Uma dessas pessoas era oficial de inteligência da República Socialista da Tchecoslováquia, o camarada Skojepa. Sua missão nesse encontro era recrutar um cidadão brasileiro como agente a serviço da inteligência tcheca. Mas como será que foi o começo dessa história? E será que o camarada conseguiu cumprir essa missão? Wiele na razie z dokumentów, że początki to są gdzieś rok 53 i początki były bardziej niż skromne. Na przykład mamy dokumenty o tym, że pierwszy rezydent czechosłowackiego wywiadu, który działa przy ambasadzie Czechosłowackiej Republiki w Rio de Janeiro. Nie znamy jego personaliów, ale wiemy, że na przykład są listy, zachowały się, które pisał do Pragi, do centrali. No i ten człowiek, który się podpisywał kryptonimem Honza, opisywał te początki pracy agentury i to były bardzo skromne początki, bo na przykład on się najpierw zajmował pracownikami ambasady. Krytykował na przykład sekretarkę, że ma dojście do takich dokumentów, że jest strasznie gadatliwa, zajmował się szoferem ambasady i tak dalej. Więc ten początek był taki, no powiedzmy sobie, myślę, że niegroźny dla Brazylii i skromny. On właśnie się skarżył, ten Honza, na skorpiona, którego odkrył w swoim mieszkaniu na 6. piętrze i domyślał się, że być może wrogowie socjalizmu go tam dali. Niemniej w następnych latach widać, że centrala radzi prezydentowi lub rezydentom, tego jeszcze nie wiemy dokładnie, ilu ich było w 50. latach, jak mają pracować. Ale te rady polegały na tym: musicie zdobywać jak najwięcej kontaktów, wobec czego Praga zalecała rezydentom czechosłowackiego wywiadu: musicie chodzić na bale, na imprezy, na przyjęcia, gdzie jest tak wyższe towarzystwo, high society tak nazywane. Musicie nawiązywać kontakty, a żeby nawiązać kontakty, musicie się poruszać wśród ludzi, którzy nas mogą potencjalnie interesować. Miał jakiś wpływ, czy jakieś możliwości pracować na danym odcinku, który ich interesował, wówczas, a był otwarty na kontakt, wówczas taką osobą zaczęli się interesować bardziej. Jak już mówiłem, zbierać najpierw informacje i potem sądować, badać tą osobę, czy jest chętna do kontaktu i później do współpracy. Correio do dia 11 de novembro de 1961. Nota sobre o encontro do dia 11 de outubro de 1961. Dados técnicos. Encontro no restaurante do Hotel Brasília Palace no dia 11 de outubro, das 12 horas e 30 minutos até as 14 horas e 30 minutos. Mesmo que o local escolhido para o encontro foi o restaurante do Hotel Brasília Palace, que à tarde não costuma estar cheio, ao contrário de outros restaurantes no centro da cidade, ambos fomos vistos por pessoas que nos conhecem. Ponto 2. Tarefas cumpridas. 0. Trata-se do primeiro encontro. Mesmo assim, informações sobre a situação no parlamento e sobre a formação de um novo movimento foram enviadas em relatório à central. Ponto 4. Conhecimento operacional. Nos conhecemos superficialmente, desde o tempo em que ele era chefe de gabinete do ministro. Najpierw, jak już mówiliśmy, trzeba było zdobyć kontakty. Po prostu poznać ludzi. Nawet można zaryzykować takie twierdzenie, że to było ważniejsze niż zdobywanie dokumentów i wiedzy. Ważniejsi byli, jeżeli chodzi o możliwość wykonywania polityki wpływowej, kontakty, ludzie. I ci ludzie to było kilka kategorii. Najpierw rezydent, czyli kadrowy funkcjonariusz czechosłowackiej bezpieki pracujący w Brazylii.
poznawał kogoś, kto mógł być interesujący, ciekawy, ważny dla czechosłowackiego wywiadu. Z tym człowiekiem utrzymywał, i tu trzeba powiedzieć, że ci szpiedzy czechosłowaccy to byli pracownicy legalizowani, pracownicy ambasady. Mieli różne funkcje w ramach ambasady. Był to na przykład drugi sekretarz do spraw prasowych albo sekretarz do spraw handlowych ambasady. Więc to byli formalnie rzecz biorąc dyplomaci. Jako tacy nawiązywali kontakty z politykami, z dziennikarzami, z profesorami, no z kimkolwiek, kto mógł być z ich punktu widzenia bardzo ważny i ciekawy. Te kontakty były często luźne, nieformalne, ale też z czasem, gdy zorientowali się, że dany kontakt spotykali się tylko na przyjęciach, na imprezach kulturalnych, czy no gdziekolwiek, gdzie można było oficjalna, legalna możliwość się spotykać. Ale gdy się zorientowali, że taki człowiek jest otwarty na taki kontakt z przedstawicielem państwa, bądź jak bądź w tych czasach, bo z obozu socjalistycznego, a Brazylia do tego obozu nie należała w tych czasach, to gdy się zorientowali, że taki człowiek jest otwarty na taki kontakt, i gdy zaczęli zbierać na jego temat informacje, na ile ten człowiek jest wpływowy, ważny, na ile ten człowiek jest dla nas pożyteczny. Tak na to patrzyli. Próximo encontro. Encontrá-lo no parlamento durante a minha próxima visita a Brasília. Gastos financeiros. Gastos do encontro, 2.160 cruzeiros. Ponto 7. A avaliação do encontro. Mesmo que o objetivo que eu determinei para mim mesmo durante o primeiro encontro consistia somente em reforçar o contato, foi dado um grande passo à frente no que diz respeito à possibilidade de aproveitá-lo para medidas ativas. AO. Assinado, Camarada Bakawas. Correio do dia 11 de novembro de 1961. A partir de agora, Cabral. Dados técnicos. Encontro do dia 5 de novembro no restaurante Bistro, das 20 horas até as 21 horas e 45 minutos e continuação no apartamento de Cabral até as 23 horas. Antes do encontro foi realizada a verificação em automóvel. Nenhuma perseguição foi detectada. Pontos 2 e 3. Tarefas cumpridas e novas tarefas. Por enquanto, fora de cogitação. O contato ainda está em fase de progresso. Ponto 4. Dados operacionais. Após o jantar, me convidou para o seu apartamento para me mostrar a sua coleção de discos. Possui inclusive discos da República Socialista da Tchecoslováquia. Como eu já conheço sobre esse seu interesse, eu lhe trouxe um disco com canções folclóricas, pelo qual já havia se interessado durante o primeiro encontro. Ponto 5. Próximo contato. Entramos em acordo que durante a minha próxima estadia na capital, entrarei em contato com ele, conversaremos novamente. Gastos financeiros. Gastos do encontro, 3.200 cruzeiros. Ponto 7. A avaliação do encontro. O fortalecimento do contato está se desenvolvendo bem. Após a mudança para Brasília, será possível acelerar o trabalho com esse contato, completar o conhecimento sobre a sua pessoa e usar como um teste para a O, medidas ativas. Assinado, Bakawas. Correio de 16 de novembro de 1961. Cabral. Avaliação. Cabral é um deputado federal. No parlamento, participa sempre em nome da ala esquerda dos nacionalistas. Proposta de aproveitamento. Em um futuro próximo, aproveitar os discursos de Cabral, na tribuna do parlamento ou as suas interpelações, que seriam preparadas por nós. Nota do relatório do Rio de Janeiro do dia 4 de dezembro. Sobre Cabral, a base informa que o contato foi feito no dia 19 de novembro no Brasília Palace, no restaurante. Foram-lhe apresentados de uma maneira informal os fatos relacionados com a Operação Taiwan, como sendo um ataque contra a soberania brasileira. Sobre a Operação Fox, foram-lhe apresentados recortes de jornal e a declaração de Berleg, e foram preparados com ele os contra-argumentos. Cabral prometeu que fará críticas no parlamento.
A discussão sobre medidas ativas, mesmo feita de uma maneira informal, foi bem clara e Cabral aceitou sem surpresas. No final do encontro, Cabral comentou sobre um jogo de louça tcheca. Mesmo que esse comentário surgiu sem nenhuma relação com qualquer coisa, provavelmente ele mesmo determinou o seu prêmio pela medida ativa. De uma maneira informal, foi-lhe prometido que pensaremos sobre um modo de adquirir essa louça. O próximo contato ficará combinado para o dia 5 de dezembro em Brasília. Correio do dia 5 de dezembro de 1961. Cabo. Usar cabo ao invés de Cabral. To, że na przykład zmiana kryptonimów 2-3 razy, to nie była reguła, nie? Nie, chodziło o to, że ten kryptonim nadawał rezydent w Brazylii. No a doszedł jego raport do Pragi, a w Pradze stwierdzono, taki kryptonim ma inny agent. Więc, ażeby nie było chaosu, nieporządku, bałaganu, trzeba kryptonim zmienić. Więc ten kryptonim, który mu nadał rezydent w Brazylii, w Rio, to już był zastrzeżony dla kogo innego, a on o tym nie wiedział. Pensem sobre como deixar Cabo interessado por medidas ativas em troca de prêmios que seriam lhe dados em forma de nossa ajuda para o seu fundo eleitoral ou outros presentes apropriados. Deveria tratar-se de operação ou medidas ativas com significado bem maior do que foi feito no Brasil até o momento. Estas medidas ativas deveriam de maneira significativa influenciar na política interior e exterior do governo brasileiro, com desvantagem para os Estados Unidos da América e seus aliados no Brasil. Uma das possibilidades é a questão da ligação de Cabo na Operação Luta e, finalmente, aproveitá-lo como deputado na luta contra o chamado Corpo Americano da Paz no Brasil, de uma maneira tal para que o movimento popular se volte contra essa ação dos Estados Unidos, que é ação de espionagem e inimiga do povo, e para o surgimento de um movimento popular que impossibilite a ação desses corpos no Brasil, principalmente na região do Nordeste. A base deve refletir sobre esta questão como ideia para uma nova AO, justamente pela possibilidade de interpelações por intermédio de Cabo. Tentem aprofundar o contato pessoal com Cabo, fazer uso de presentes, influenciar ideologicamente sobre ele e aproveitá-lo como informante. Nota do relatório do Rio de Janeiro do dia 27 de dezembro. Tarefa para Cabo, AO Fox. No dia 11 de dezembro, Cabo cumpriu a medida ativa Fox. De acordo com as instruções que recebeu do camarada Bakawash, criticou a declaração de Berleg, feita à imprensa americana, sobre a revisão da atitude de países latino-americanos em relação a Cuba. Ele não lembra a data do discurso, por isso, por enquanto, não temos dados mais exatos. Somente temos à disposição o Diário do Congresso até o dia 2 de dezembro, onde, por enquanto, o discurso não foi publicado. Estaremos verificando. Znamy przypadek na przykład, że brazylijski polityk mówi w parlamencie interpelację swoją na podstawie treść, która została w jakiś sposób mu przekazana przez STB, czyli tutaj mamy przypadek, że ktoś mówi w swoim parlamencie, w swoim kraju coś na zamówienie obsegu wywiadu, obsegu państwa. Jak ty na to patrzysz? I to jest ciekawe, że on to robił, jeszcze nie będąc zwerbowanym agentem. Czyli już wówczas, gdy był na formie kontaktu, już wówczas nawiązał współpracę taką, że spotyka się z dyplomatą, w cudzysłowie, obcego państwa i on mu mówi, co ma powiedzieć w parlamencie, czyli, a on to robi. Czyli ten człowiek, jeszcze nie będąc agentem, już wykonuje pracę na rzecz obcego państwa. W parlamencie brazylijskim, interpelacje, czyli jest to polityka wpływowa, tak nazywana, i o to właśnie SB-ką chodziło.
Correio, 7 de março. Macho. Favor esclarecer detalhadamente a participação dele de acordo com minhas instruções de 5 de dezembro. Favor elaborar propostas de sua concreta participação, tanto sobre informações da linha política, como sua participação para a O, dentro das quais fica proibido que saia dos quadros da conspiração. Macho. Nota do encontro do dia 27 de fevereiro. Encontro do dia 27 de fevereiro no restaurante do Hotel Brasília Palace, das 13 horas às 14 horas e 45. Antes do encontro, foi realizado controle em automóvel. Não foi detectada perseguição. Com relação às novas tarefas, conversamos sobre a Aliança para o Progresso e os Corpos para a Paz. Como resultado da conversa, ficou concluído que, por intermédio de Macho, será possível realizar a AO Midas. Correio, 16 de abril. Macho. No que diz respeito à Operação Midas, concordo com a utilização de Macho, mas não em forma coletiva como foi proposto pela base, pois, desta forma, Macho corre o risco de ser descoberto diante dos outros participantes que estão trabalhando nesta mesma operação. Favor refletir de que maneira, no âmbito desta operação, Macho poderá ser utilizado, do modo mais efetivo possível, ou seja, para que isso leve à formação de um movimento de protestos contra os Corpos da Paz e, finalmente, para a proibição dos mesmos no Brasil. Realizar somente discursos no parlamento, sem operações adicionais em outros locais, seria muito fácil e sem valor, e não levaria a lugar nenhum. Além disso, Macho deveria agir sozinho por sua própria iniciativa, mas claro que inspirado por nós, em diversos lugares, para que nós não precisemos ativar nossa própria rede, que anda muito sobrecarregada como resultado da realização de toda uma série de operações no passado. Por isso, combinem com Macho sobre quais são as suas reais possibilidades na criação de um movimento que teria como objetivo a proibição dos corpos para a paz no Brasil, através da argumentação de que, na verdade, trata-se de uma instituição americana subversiva e de espionagem. Macho, encontro do dia 17 de abril. Encontro no dia 17 de abril no restaurante Churrascaria do Lago, das 13 horas às 14 horas e 20 minutos. Antes do encontro, foi realizado controle em automóvel. Não foi detectada perseguição. Falando em pedidos, comentou também sobre um disco de música tcheca, pois é um grande admirador da mesma. Pude realizar parcialmente seu pedido, pois durante o encontro lhe entreguei gravações de Dalibor, que consegui encontrar na embaixada. Assinado Bakawas. O oficial da inteligência Bakawas, esse não era o seu nome verdadeiro, mas sim um codinome, exerceu a função de funcionário da STB residente no Brasil desde o ano de 1958 até o ano de 1962. Oficialmente, era o segundo secretário das questões culturais da Embaixada da Tchecoslováquia. No ano de 1960, recebeu um elogio oficial do chefe do primeiro departamento. No ano de 1961, recebe novamente um elogio oficial. No dia 2 de maio de 1963, recebeu do ministro dos Assuntos Interiores um prêmio em dinheiro no valor de 1.500 coroas por atuação em importante ação política. Depois de um tempo, é novamente enviado ao Brasil, onde serviu desde o ano de 1965 até o ano de 1967. Correio do dia 25 de maio de 1962. Macho. Atualmente, Macho é o melhor tipo do camarada Bakawas. Pode-se aproveitá-lo principalmente na realização de operações. Não é necessário lhe dar muitas operações. Seria suficiente se até o fim do ano realizasse uma ou duas AOs. Poderia ser, por exemplo, a AO Midas. Macho é o tipo apropriado para executá-la. Vale a pena incluí-lo na ação contra o programa de Kennedy.
A Aliança para o Progresso e o Corpo para a Paz são dois lados da mesma moeda, e por isso ambas AOs devem se completar mutuamente. É importante que não seja descoberta a ligação de Matteo conosco em ambas operações, e que Matteo aproveite sozinho a sua popularidade de ativista nacionalista, formando um movimento massivo de críticas que seja contra o programa americano citado acima. Quanto às operações Midas e Liga, ambas essas AOs devem ser realizadas de uma maneira bem mais original do que antes. Nesta remessa, estou enviando discos gramofone comprados pelo camarada Escojepa para os seus contatos no Brasil. Caso o camarada Escojepa não use todos os discos, então podem aproveitar algum ou alguns deles como presente para Matteo. Favor informar quais são os discos que vocês estão interessados, para que sejam enviados no próximo correio. Correio, 8 de junho de 62. Em junho será realizada a verificação de Matteo, de acordo com os seguintes pontos: origens, opinião sobre os Estados Unidos, opinião sobre a União Soviética e o Bloco Socialista, opinião sobre Cuba, opinião sobre nacionalistas, anterior atividade política, desenvolvimento e chances nas próximas eleições. As preparações da Operação Liga e Operação Midas serão realizadas ao mesmo tempo. Isso será combinado com Matteo. Como presente da Matteo, precisamos de discos gramofone de música tcheca antiga, Benda, Wojciech, Kramer, Kozeluch, Stanitz, etc. Assinado Bakawas. Matteo, encontro do dia 19 de junho. No encontro do dia 19 de junho de 1962, no restaurante Churrascaria do Lago. Antes do encontro foi realizado controle em automóvel. Não foram detectadas perseguições. A duração do encontro foi das 13 horas às 14h30. Sobre a AO Midas. Após sondagem relacionada com a execução desta AO, a opinião de Matteo pode ser entendida da seguinte maneira: por enquanto não conhece muito a questão do Corpo para a Paz. Está à disposição para falar sobre isso no parlamento, caso receba fortes argumentos por escrito. Ale też mamy na przykład moment, gdzie Matteo prosił o swoją interpelację na piśmie, ale centrala się na to nie zgodziła. Dlaczego? Chodziło o to, że prezydent na spotkaniu z Matteo powiedział: chcielibyśmy, żebyś zrobił taką i taką interpelację w parlamencie. On poprosił o to, żeby mu dali te wytyczne do interpelacji na piśmie. Rezydentura, mamy dokument, który jest napisany o tym raport do Pragi i ręką naczelnik wydziału napisał: nie damy mu takiego. Dlatego, żeby nie było przy nim żadnych kompromitujących materiałów, które by mogły spalić czechosłowacki wywiad. Não. Resposta escrita à mão pelo chefe de departamento da Central quanto à questão de fornecer argumentos prontos por escrito. Oficer prowadzący, co to było? To była kluczowa postać. Przede wszystkim to był rezydent czechosłowackiego wywiadu i to był człowiek, który osobiście odpowiadał za kierowanie i wykorzystywanie kontaktu agenta w tym przypadku. Formalnie dyplomata. Praca w Brazylii była dosyć trudna z punktu widzenia zdrowia, klimatycznych warunków, więc czechosłowacki oficer prowadzący był w stanie wytrzymać w Rio, w Brazylii maksymalnie 5 lat. Więc dochodziło do rotacji kadr. Dochodziło do tego, że oficer prowadzący prowadził jakiegoś agenta, ale musiał opuścić swoją placówkę, musiał wrócić do Czech, żeby podreperować zdrowie. Więc żeby nie stracić tego agenta, musiał oficer prowadzący przygotować przekazanie agenta kolejnemu, który przyjechał jako nowy do Brazylii. Em agosto de 1962, Matteo, que anteriormente possuía os codinomes de Cabral e Cabo, muda de oficial condutor. O camarada Bakawas passa as funções de oficial condutor de Matteo para o camarada Escojepa. Quanto a essa mudança de oficial condutor,
O relatório do encontro do dia 3 de agosto de 1962 diz o seguinte: foi dito abertamente para Mátio que o camarada Escojepa continuará o trabalho com ele da mesma maneira que fazia o camarada Bacauas. Mátio concordou e disse estar feliz, já que o trabalho e a nova amizade irão se desenvolver bem. Características de Mátio. Mátio é muito sensível, com tendência a ser solitário. Não fuma e, quanto ao álcool, bebe com muito cuidado. Com ele é necessário proceder corretamente, com tato. As tarefas que deve executar para nós devem ser discutidas com ele, pois ele é muito competente e ele mesmo se familiariza com a tarefa. E assim o órgão de controle precisa somente cuidar dos detalhes e coordenar com ele os próximos passos. Essa maneira o deixa satisfeito, pois lhe permite uma sensação de certa liberdade. Gosta muito de música clássica. A boa relação entre ele e o órgão controlador será mais forte caso parte do encontro seja dedicado a esse assunto. E se o nosso órgão possuir um conhecimento básico neste campo, ganhará muito na opinião de Mátio. O melhor presente é um disco-gramofone de música clássica. As informações que Mátio forneceu nos números 437 e 445 foram bem avaliadas e entregues aos amigos cubanos e soviéticos. Myślę, że ciekawa rzecz, której byśmy powinni wyjaśnić nie tylko dla przeciętnego Brazylijczyka, ale też dla tych, którzy będą chcieli badać tę sprawę, że powinni oddzielić w pewnym stopniu STB od KGB, bo my wiemy, że można powiedzieć walczyli po tej samej stronie, współpracowali i często dyrektywy, co trzeba było robić, szły z Moskwy, ale mimo wszystko to były dwie oddzielni organizacje niezależne. To są dwie różne rzeczy. Mamy tam w dokumentach takie sytuacje, gdy STB prowadziła jakiś kontakt z jakąś osobą, powiedzmy dziennikarzem, powiedzmy na przykład. Nie będę teraz konkretyzował. No i zauważyli, że tym człowiekiem również interesuje się KGB. Dochodziło do regularnych spotkań między rezydenturą KGB i STB w Rio de Janeiro i wówczas czechosłowacki wywiadowca powiedział temu sowieckiemu z KGB: słuchaj, odnotowaliśmy, że interesujecie się naszym kontaktem. Prosimy was, żebyście zaprzestali, bo to by go mogło skompromitować. I KGB zazwyczaj reagował w ten sposób, że faktycznie on upewnił ten sowiecki rezydent: odpuszczamy, jest wasz, zostawiamy go wam. Znaczy to, że każdy z tych wywiadów jakby działał dla siebie w pewnym sensie, miał swoje sposoby operacyjne pracy i w to się nie mieszano. Choć wywiady te współpracowali, jak wiemy, na przykład na AO Drużba, na aktywnej operacji Drużba. Ale to już jest znów inna sprawa. Chodziło faktycznie o to, że każdy wywiad czechosłowacki, sowiecki, mimo że współpracowali, mimo że ten czechosłowacki był w pewnym sensie podporządkowany sowieckiemu, to pracował na własny rachunek teraz. Dia 7 de janeiro. Nota do relatório do Rio de Janeiro. Falei com Mátio sobre a sua participação no funcionamento da FNAC e do trabalho de preparação em ambos os congressos. A relação do residente com Mátio até o dia de hoje fortaleceu-se a tal ponto que é possível propor o recrutamento, que poderia ser realizado por ocasião do acerto de sua participação na FNAC. Para ele, já está claro que o residente não fala somente em seu nome. Dia 9 de janeiro. Para o camarada Escojepa. Informamos que, em princípio, concordamos com o recrutamento de Mátio. Mátio, após o recrutamento, será direcionado principalmente para a FNAC. Mátio informou que, de acordo com as instruções, já garantiu definitivamente o lançamento de 5 livros sobre Cuba, em base aos temas combinados. Estarão prontos antes do Congresso. O nome dele como iniciador dessa ação não será revelado. Dia 9 de fevereiro. Nota de informação para a base no Rio de Janeiro. 9 de fevereiro de 1963.
Informação para a base. O recrutamento de Macho para agente foi confirmado. Por isso, uma constante participação de Macho na Operação Amizade não seria tática, pois queremos utilizá-lo para exercer influência sobre Goulart. Assinado Boretsky. Macho. Proposta de recrutamento. Características. Macho é um político jovem e muito competente, com grandes perspectivas políticas nas rodas de nacionalistas brasileiros. É considerado como um dos políticos mais inteligentes e de melhor formação, e com muita experiência política. Nossa relação com Macho. O tipo de contato que mantemos com Macho é de conspiração, ou seja, secreto. Durante esse contato, Macho nos passou algumas informações secretas. Está ligado principalmente com as medidas operacionais Druzhba e Pravo, ou seja, amizade e direito. Sobre o recrutamento. Proposta. Sua ajuda foi muito importante, principalmente porque foi direcionada contra os interesses de nosso inimigo em comum, as forças reacionárias dos Estados Unidos. Eu, praticamente, rechaço a possibilidade de que Macho, durante a conversa, decida por uma posição negativa quanto à minha proposta. Mesmo assim, a conversa será feita de um modo mais cuidadoso e discreto possível, de pouco a pouco. Mesmo que a relação existente é boa, a conversa deve ser realizada de tal modo para que o próximo contato com Macho aconteça em um nível superior e possa continuar se desenvolvendo já dentro das regras dos serviços de inteligência. Jeżeli chodzi o Druzhba, to była wielka operacja, można powiedzieć, że kontynentalna. Tak. Wiemy, że jej najważniejszy punkt, jeżeli chodzi o Brazylię i związany z Brazylią, była organizacja kongresu wsparcia dla Kuby. Dla kubańskiej rewolucji, zgadza się. To była potężna akcja organizowana, jestem zszokowany, za pomocą rezydentur w Tokio, w Algierii, w Kairze i w Europie, gdy wysłano listy, telegramy i tak dalej, wsparcia dla zorganizowania tych kongresów. STB wspólnie z KGB i zorganizowała i doszły do skutku te dwa kongresy z wielkim udziałem ogromnej liczby delegatów z całego świata. Czyli można powiedzieć, że ta operacja się udała i była zrealizowana do końca. Jak najbardziej udała się, potem nawet miała kontynuację, odbyła się operacja Druzhba 2, o ile się nie mylę, w Urugwaju. Fevereiro de 1963. A.O. Druzhba, ou Medidas Operacionais Amizade. Participação de Macho. Resumo. Recomenda-se que Macho encontre-se principalmente no Comitê Central, que irá preparar ambos os congressos e continue a colaboração com a FNAC. Objetivos de Macho. A. Acertar definitivamente sua participação no comitê de organização de ambos os congressos. B. Acertar a distribuição de folhetos. C. Fazer uma proposta para que se use o Congresso na América Latina como um primeiro passo de união de todas as forças nacionalistas de toda a América Latina. Estes folhetos deverão esclarecer a questão cubana. Tratam-se de 5 folhetos. A publicação dos mesmos irá colaborar para o sucesso das medidas operacionais Amizade, A.O. Druzhba. E os folhetos virão a ser uma parte ativa de nossa propagação da Revolução Cubana. Nota do relatório do Rio de Janeiro. Medidas ativas Direito, A.O. Pravo. Situação de preparação até o dia 21 de fevereiro. Ponto 1. Macho garantiu com 4 advogados importantes e jornalistas a publicação de opiniões pró-cubanas e anti-americanas.
Macho propõe as seguintes teses a serem usadas em uma larga opinião sobre o livro. A. Introdução sobre o autor do livro e seu significado. B. Princípios legais. Princípio da não intervenção e direito à autodeterminação. C. Crítica à doutrina Monroe. D. Desmascarar a política imperialista dos Estados Unidos e da OEA em relação a Cuba. E. Interpretação da política exterior brasileira em relação a Cuba. F. Avaliação geral da política imperialista dos Estados Unidos em relação aos países da América Latina. Correio, março de 1963. Medidas operacionais, direito, A.O. Pravo. O maior obstáculo contra a rápida realização da ação foi o Carnaval, com seus feriados, que são normais por aqui nesse período. Macho não pôde encontrar ninguém, e quando encontrava, mesmo que as pessoas não estavam fora do Rio, não tinham vontade para pensar em outros tipos de problemas mais sérios. Macho ficou triste por causa disso. Até o presente momento, foram pagos para Macho 1.500.000 cruzeiros para comprar parte do papel e 500.000 cruzeiros para prêmios e honorários, dos quais Macho pagou 100.000 para o tradutor, 50.000 para a escritora, 200.000 para o BRS e 150.000 para autores de opiniões. O dinheiro foi entregue nos encontros dos dias 19 e 22 de fevereiro e 7 de março. O dinheiro foi trocado quando o curso era de 760 cruzeiros por $1. Co to był werbunek? Co się zmieniło dla człowieka, który współpracował i tak wcześniej, ale w pewnym momencie został zwerbowany na agenta? Co to był werbunek i co to zmienił? Zmiana polegała na tym, że od chwili zwerbowania człowiek, który współpracował z czechosłowacką bezpieką, musiał i wiedział o tym, że musi wykonywać ich zadania, że musi przestrzegać zasady konspiracji, musi dostarczać materiały, musi robić to, co oni chcą, ponieważ werbunek to jest zobowiązanie się do współpracy. To już jest przypieczętowanie jawnej, niejawnej, ale zakonspirowanej, ale jednoznacznej współpracy. Macho. Nota sobre a realização do recrutamento. Anexo para a nota sobre o encontro do dia 1º de março. O recrutamento de Macho foi realizado no dia 1º de março, das 12 horas às 14 horas e 20 minutos, no restaurante do Hotel Ouro Verde, na Avenida Atlântica. Durante o recrutamento, não foram detectadas circunstâncias negativas, não foram detectadas perseguições nem antes nem depois do encontro. O recrutamento foi realizado exatamente de acordo com a proposta enviada à Central em fevereiro por correio. Durante a conversa, respeitei ao pé da letra as regras de uma conversa por etapas. Continuei somente quando tive a certeza que Macho concorda com meus argumentos. Agradeci a ele pela ajuda prestada até o momento, que consistiu na entrega de diversas informações, e pela sua participação na reação contra a Aliança para o Progresso, pela sua participação na A.O. Pravo e em outras ações. Desta maneira, lutamos juntos contra nosso inimigo em comum, que é o imperialismo, principalmente o norte-americano. Durante todo o tempo, Macho escutou cada palavra com muita atenção. Quando eu lhe agradeci pela ajuda que prestou até agora, ele me interrompeu e disse que nos ajudou com vontade, pois todos os nossos pedidos estavam de acordo com a sua convicção e tinham o mesmo objetivo, ou seja, a luta contra o imperialismo, contra o qual ele também luta. Depois, Macho falou sobre o ponto mais importante. Disse diretamente que concorda com a nossa proposta e, de acordo com as nossas instruções, reforçará sua luta contra o imperialismo e seus colaboradores locais. Ele estará satisfeito se o nosso trabalho mútuo trouxer vantagens tanto para o Brasil como para as forças progressistas da América Latina e para a Cuba ameaçada.
Durante o resto da conversa, eu falei sobre como o trabalho entre nós deve ser daqui por diante, para que ninguém fique sabendo. Eu disse que é de nosso interesse que ninguém nos veja juntos e que não iremos usar o telefone. Sempre marcaremos o próximo encontro pessoalmente. Mátio concordou e disse estar consciente de que se o inimigo descobrisse o conteúdo de nossas conversas, poderia usar isto. Então, por isso, concorda com as nossas instruções e irá respeitá-las. Mátio, 1º de março. O recrutamento de Mátio foi realizado com sucesso no restaurante do Hotel Ouro Verde, na Avenida Atlântica. A partir do encontro de hoje, Mátio já pode ser considerado como agente, que logicamente deve continuar a ser preparado e direcionado. Assinado Escojepa. O capitão Escojepa, esse também não era o seu verdadeiro nome, promovido a major no ano de 1965, atuou como oficial residente no Rio de Janeiro desde o ano de 1962 até 1965, exercendo a função legal de attaché de imprensa no posto de segundo secretário da Embaixada da Tchecoslováquia. Recrutou pessoalmente 2 agentes e conduziu o trabalho de 5 agentes e de 2 colaboradores de influência ideológica. Participou de 13 operações ativas. Pela boa execução da Operação Continental Druzhba, ou seja, amizade, recebeu um elogio oficial do ministro dos Assuntos Interiores. Recebeu um outro elogio oficial do chefe do 1º departamento pela operação, e aqui uma conhecida nossa, A.O. Toro. Nota de relatório do Rio de Janeiro, 3 de março. Mátio, realização do recrutamento. No dia 1º de março do presente ano, foi realizado com sucesso o recrutamento de Mátio, segundo a proposta de teu relatório de número 32. Durante a conversa de 2 horas, Mátio prometeu aprofundar e melhorar sua luta contra os Estados Unidos e contra os outros países imperialistas, de acordo com as nossas instruções, na linha de entrega de informações, operações ativas e política de influência. Ele irá respeitar nossas instruções e, de maneira sistemática, irá respeitar a conspiração para que a colaboração entre nós não seja descoberta. Como primeira missão, acabará a Operação Leal e, após receber a permissão, a Operação Direito. Também recebeu a missão de observar as atividades da Embaixada dos Estados Unidos. Assinado Escojepa. Correio de Março. Mátio, 11 de março de 1963. Encontro das 13 às 15 horas no restaurante Cantina Capri. Não foi detectada perseguição. Tarefas cumpridas. Ponto 1. Operação Direito. Esclareci para Mátio que a Operação Direito é de fato a primeira ação de maior porte que estamos realizando juntos e que é uma questão de honra que ele consiga cumprir a missão. Não podemos falhar.